tem dia que eu acordo, eu não quero sair da cama, principalmente na segunda-feira, né, que é o desânimo geral do mundo, né? Ninguém quer sair da cama na segunda-feira, porque hoje em dia a astúcia do inimigo é tamanha que você cometer pecado virou virtude. E aprender que a hora que eu vou rezar é muito mais do que falar com Deus, mas é silenciar. Como que a gente faz a nossa caminhada espiritual sem desanimar? Esse vai ser um grande segredo, né? Como se manter no caminho? Quando Jesus fala, orai e vigiai. Como a gente consegue permanecer na vida de oração quando acaba a festa, quando isso aqui desmonta e cada um está dentro da sua rotina? A história é, se na sua vida você não colocar primeiro as pedras angulares que te sustentam, a sua vida será somente cascalho e areia. Você vai viver somente de futilidade, de nada. A minha pergunta para vocês é, quais são as pedras angulares da sua vida? O que verdadeiramente é seu sustento? Senão a gente vive somente aquilo que eu falei ontem. Jesus não é para ser acolhido no sentimento, nem na gritaria. Jesus é para ser acolhido no coração, no silêncio. Quais são as pedras angulares da sua vida? Uma dessas pedras angulares para nos sustentar chama-se oração. A gente tem que ter uma coisa que se chama disciplina. A nossa caminhada espiritual não vai se fazer se eu não tiver disciplina. Porque tem dia que eu vou levantar movimentando, alegre, animado, e tem dia que eu falo, não sai da cama porque eu estou desanimado. O ânima é o Espírito de Deus em nós, o desanimado é sem o Espírito. Então como é que eu faço para ter uma constância? Aí que está a grande pegada nossa. Porque a nossa fé, ela não pode ser uma fé de onda. Tem uma onda, nós vamos. Acaba uma novena, acabou tudo. Não, qual é a constância? Então primeiro que a gente tem que ter um querer. Segundo que eu tenho que pedir a Deus uma coisa que se chama disciplina. Me dê a constância, me dê a graça de perseverar. Me dê a graça da constância de todos os dias. É tão interessante a nossa relação com Deus, porque ela tem que ser diária. O passado está na misericórdia, o futuro está na providência. Para amar e servir a Jesus eu tenho hoje. Então hoje eu preciso dizer a Ele, Jesus, o Senhor é a minha vida, é a minha luz, a razão de eu estar de pé. Todos os dias eu tenho que repetir isso para Ele, porque nós só temos hoje. Então a oração, ela tem que ser uma das pedras da nossa vida, pedra angular, aquela coisa que te sustenta. Qual é o horário que você vai rezar todos os dias? Isso é uma coisa que você vai escolher com o Senhor. Qual é o horário que você vai estar disponível para ouvir a palavra de Deus? Que momento você vai ter para pegar a Sagrada Escritura e meditar a Sagrada Escritura? Deus é tão maravilhoso que Ele dá para nós 24 horas. Você pode escolher o tempo que você quiser. Mas pode pular algum dia? Não, não pode. Não pode. Não pode pular nenhum dia. A palavra de Deus, ela tem que ser exatamente o nosso sustento e alimento. Senão não damos conta. E é tão interessante que no livro de Amós, se não me engano é o capítulo 7, versículo 15, Amós era um vaqueiro e cuidava de uma árvore que se chama sicômoros. Lembra, você já leram o livro de Amós? Antigo Testamento? Muito bem, então alguém pergunta para ele alguma coisa e fala, mas eu não sou profeta, eu sou só um vaqueiro e cuido dos sicômoros. O sicômoro é uma árvore muito interessante que ela produz frutos. E o fruto dela tem gosto de nada. Então antes dele cortar o fruto, ele tem que dar um entalhe no fruto para que aquele suco passe pelo fruto e sem mudar a substância, ele transforme aquela fruta numa coisa absolutamente saborosa. Somos nós. À medida que eu leio a palavra de Deus, sem me mudar na substância, a palavra é igual um entalhe, ela vai me transformando. É o mesmo processo, vai me maturando,
vai mudando o meu olhar, vai mudando a minha forma de ver. É a palavra de Deus que eu tenho que empapar dela. Aquilo que eu falei ontem com vocês do coração que tem que ser quebrado, coração contrito, para que a palavra de Deus entre, fique empapado no nosso coração e dê fruto. Então, a oração, ela é uma coisa constante da nossa vida. Todos os dias eu preciso parar. Todos os dias eu tenho que ler a palavra, ver o que Deus quer me falar, e aprender que a hora que eu vou rezar, é muito mais do que falar com Deus, mas é silenciar para que Ele fale o que Ele deseja para mim. Qual é a vossa santíssima vontade, Senhor? Me ajuda a entender para cumprir. Então, como é que eu vou dar conta de vencer tudo isso? Pela graça. Se eu não tiver a graça de Deus, eu não dou conta. Filomena, tem dia que eu levanto, tem dia que eu acordo, eu não quero sair da cama, principalmente na segunda-feira, né, que é o desânimo geral do mundo, né? Ninguém quer sair da cama na segunda-feira. Quando vocês estiverem com esse sentimento do desânimo, da preguiça de sair da cama, de ter que enfrentar o dia, o trabalho, rezem. Começa a rezar, na cama mesmo, vai rezando. E vai chamando o Espírito Santo de Deus, e vai chamando Jesus, vai rezando o terço, vai rezando, até você ter força de novo de estar de pé. Quanto mais entristecido vocês estiverem, mais vocês rezam. Não tem jeito. Nós temos que rezar mais. E Deus, então, nós temos que rezar. Qual outra pedra angular da nossa vida? Para sobreviver, além da oração? A adoração, muito bem. Quem não adorar não vai permanecer. Precisamos de adorar ao Senhor e ter um dia reservado, pelo menos um dia na semana. Pelo menos um dia na semana. Nem que seja 5 minutos, vocês têm que estar de joelho diante dele e falar: obrigado por ter me criado. Eis-me aqui, lindeza da minha vida, a seu dispor. Nem que seja 5 minutos, vocês precisam adorar Jesus. A gente precisa entender que Ele é o Senhor, que nós somos só criatura. Preciso adorar, é preciso ir lá. Ele fala: eu espero que você esteja feliz de vir me ver, porque eu fico feliz de saber que você virá. A gente não acredita que Ele está vivo, né, no sacrário? Ah, se acreditasse, a gente ia fazer fila para estar lá, para poder vê-lo. A gente não vai vê-lo, Ele que nos vê, Ele que nos transforma. Ele fala: o tempo mais bem gasto da sua vida é o tempo que você fica diante de mim. Não se preocupe com o que você tem que fazer, porque eu sou o Senhor do tempo. Eu faço o dia ter mais do que 24 horas, porque eu sou o Senhor. Ah, o dia que a gente entender isso. Ele é o Senhor, então eu posso ficar lá com Ele, porque o resto Ele vai fazer, Ele vai me ajudar. Ele multiplica o tempo que eu estiver com Ele, porque é precioso estar com Ele, reconhecer o senhorio dEle na minha vida, e lá prestar a minha homenagem, a minha gratidão e falar: eu vim aqui só para te dar um beijo, vim cá só para dizer que o Senhor é a minha força, a minha luz. É assim, senão a gente não dá conta do caminho, porque o caminho é pesado. Qual outra pedra angular da vida? Confissão. A confissão é o grande remédio que o mundo precisa. O mundo precisa da confissão. Nós precisamos de voltar ao confessionário. E confessionário não é orientação espiritual. Orientação espiritual vocês marcam outro horário. Vocês matam os padres. Confessar é chegar lá e falar o que você fez de errado. Pega os 10 mandamentos da lei de Deus. Você sabia que no catecismo da Igreja Católica tem um capítulo que é só explicando todos os mandamentos e o que é pecado em cada mandamento? Vocês já viram isso no catecismo? Já viram? A grande maioria não viu. Que no catecismo está explicando que um dos pecados, que é adorar a Deus acima de todas as coisas, ir na cartomante, búzios, tarô, é pecado ou não? É, porque é idolatria contra amar o Senhor nosso Deus. Então lá te orienta tudo. Então, se você vai confessar, vai lá e fala com o padre: eu fiz isso, na verdade você vai falar com Jesus, isso, ponto. Está escrito na palavra de Deus: não se justifique diante do Senhor teu Deus. Não fala com ele: sabe por que eu pequei? Porque aquela pessoa naquela hora me fez sair do sério, eu pequei. Não importa, pecou. A gente fica tentando enrolar Deus. Ele viu. Tem jeito de enrolar. Ele viu. Fala: Jesus, eu fiz isso porque eu não presto ainda. Estou tentando melhorar. Mas fala. É preciso confessar pelo menos uma vez por... Não é por ano não, pelo amor de Deus. É por mês que tem que confessar.
Pelo menos uma vez por mês. Então a gente tem que andar com a nossa vida na linha. Eu tenho que ter vida de oração, eu tenho que ter adoração, eu tenho que ter confissão. É importante rezar o terço? Todos os? Primeiro que é um pedido de Nossa Senhora. Ela pediu só tem um século isso. Rezem o terço todos os dias. E a família que rezar o terço, eu lançarei meu manto e protegerei as famílias de tantos problemas. Nós estamos vivendo tanto problema que a gente está seguindo um pedido básico da mãe, que é rezar o terço. Mas não é fácil manter tudo isso todos os dias, é fácil? Somente pela graça. A nossa vida é graça. E Deus Pai nos deu três grandes mistérios. Três grandes mistérios. Que Ele tem que nos dar a graça de que esses três mistérios sejam fecundados dentro de cada um de nós. Temos que pôr isso dentro de nós, para que isso possa nos fortalecer, possa dar frutos e ser o centro da nossa vida. São três grandes mistérios que Deus deu. Alguém arrisca algum? O primeiro é a cruz. A gente precisa aprender a meditar os mistérios da paixão. A gente precisa aprender a olhar para a cruz e dizer: foi por amor a mim, por amor a mim, porque Ele me amou até o extremo. Ele morreu naquela cruz por mim. Vocês têm que olhar na cruz e se sentir amado até esse extremo. Falar: foi por mim que Ele morreu, por mim, para me dar o direito de me tirar do reino das trevas, do pecado, e me levar para o céu. Ele me deu uma nova vida, e Ele não veio só me libertar do pecado, Ele veio reparar o que o pecado fez em mim e no mundo. Porque hoje em dia a astúcia do inimigo é tamanha que você cometer pecado virou virtude. Hoje quem faz as coisas erradas é louvado, quem faz o certo é errado. Cuidado para não se confundir. As coisas de Deus são claras, muito claras. Cuidado. Então a confissão é algo necessário. E as pessoas vão falar com você assim: mas para que você vai confessar de novo? Você não pecou? Claro que não, só de respirar já pequei. Então, como que o mundo vai tentando te enrolar para que você não chegue no tribunal da misericórdia, que é a nossa confissão? Então vamos pedindo a Jesus a graça, né? Eu preciso aprender a olhar para a cruz, eu preciso aprender a meditar o sofrimento de Jesus, eu preciso entender essa dor. Os grandes santos meditavam, os grandes santos faziam via sacra toda sexta-feira. Nós precisamos de rezar as chagas de Jesus, rezar o terço dessas chagas, porque foi pelas suas santas chagas que nós fomos curados, fomos salvos pelas santas chagas de Jesus. Então nós não podemos perder a cruz. E todas as dificuldades que a gente tiver na vida, com a cruz, com os problemas, a cruz a gente aprende que a gente não carrega, que a gente não arrasta, mas a gente aprendeu com a Teresa de Ávila que a gente abraça e anda com ela, porque ela será o caminho da gente chegar no céu. Então não critiquem, não falem mal da cruz. Aprendam a amar a cruz. Aprendam. É muito mistério, mas aprenda a olhar para Ele, principalmente nos momentos mais difíceis da vida. Olha somente para a cruz, fica diante da cruz. Esse é um dos mistérios. Qual é o outro mistério que Deus deixou para nós? Qual? Não, o segundo mistério se chama Eucaristia. Eucaristia é o segundo mistério que Deus deixou. Vocês olham para aquela hóstiazinha branquinha que parece um pão, tem gosto de pão, não tem cheiro de nada, que os sentidos do corpo vão achar que é pão, parece nada, mas não consegue enganar a alma, e nós sabemos que lá está o corpo, o sangue, a alma e a divindade de um Deus. Que mistério é esse de um Deus que nos cria, e Ele mesmo é o nosso alimento, é o nosso sustento. Isso é uma coisa extraordinária, a gente ser alimentado pelo próprio Deus, Ele ser a nossa força, o nosso sustento, a nossa coragem para continuar o caminho de cada dia. Não existe alguém que possa nos amar dessa forma, que Ele não foi embora. Se Ele tivesse ido embora, a gente não estaria dando conta de nada. Então nós temos que pedir a Jesus a graça, que isso é graça das graças das graças. Missa diária, Eucaristia
diária. É preciso pedir ao Senhor, porque se é graça das graças conseguir assistir missa todos os dias da sua vida, todos os dias escuta a palavra de Deus, todos os dias reza com os salmos, todos os dias escuta o evangelho, se alimenta e vai trabalhar. É impossível viver o dia sem antes se abastecer de Deus, é impossível, porque vai aparecer tanta coisa no dia, tanta coisa para te provar, tanta coisa para você testemunhar, tanta coisa para você fazer uma opção por Deus, e são tantos problemas para nos fazer desistir do caminho. Isso é o dia inteiro. Tem dia que eu falo com Jesus: hoje nós não matamos um leão, meu filho, foi a floresta inteira. Não é brincadeira, porque durante o dia inteiro você tem que chamar por ele e falar: o que é que eu faço agora? Para que lado que eu vou? Qual que é a sua vontade agora? Me orienta, me dá luz, me mostra o que eu tenho que fazer agora. E é extraordinário, não tem algo que me emociona tanto quanto oração, quanto eu saber aquilo que eu falei ontem do anjo, que o anjo falou, que o coração de Jesus e de Maria estão atentos às nossas súplicas. Você imagina que coisa extraordinária. Você está no seu trabalho, está na sua casa, esteja onde for, precisa tomar uma decisão, fala com ele: o que eu faço, Senhor, agora? E a luz chega. Isso é extraordinário. Isso é de morrer de emoção, de saber que eu posso conversar com ele, que é mais rápido que ligar no celular. Eu falo: o que eu faço agora? O que eu faço agora? Mas nós precisamos de, para isso, ter uma vida, porque nós temos que tirar o pecado da nossa vida, porque como é que dentro de nós vai existir luz e treva? Não vai. Como é que Deus vai coabitar com o pecado dentro de nós? Não vai. Quem que sai? Quem que sai? Deus vai embora. Ele não vai coabitar com o pecado. Não tem jeito da graça ficar. Então vamos pedir a Ele: Jesus, misericórdia, me ajuda. Todo dia ter esse propósito de viver dessa forma. Me ajuda a viver a Eucaristia diária, porque quanto mais perto do Senhor eu estiver a cada dia, mais eu serei transformada, mais o Senhor irá me curar, mais sabor a minha vida terá. Quanta coisa Deus vai modificando em nós à medida que a gente chega perto dele. É o milho para virar pipoca. Se eu não chegar perto dele, eu vou continuar milho. Mas quanto mais perto do fogo, a emoção de receber Jesus todos os dias e poder falar no coração dele, no ouvidinho dele, e falar: me socorre nisso. Fala: obrigado por cada coisa, obrigado por esse dia que eu levantei, obrigado porque eu estou de pé, obrigado porque não tem nada doendo, obrigado porque ninguém que eu amo está internado, obrigado. Então eu estou por sua disposição. Abre meus olhos para ver, o ouvido para ouvir e um coração para vos obedecer. E vamos embora. Deixa Deus ser Deus. Só fala: onde você quer ir? Eu estou por sua conta. Porque se a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Guardem isso. E andar com Ele é realmente extraordinário. Peça a graça. Peça. Se Ele me concedeu a graça da missa diária, Ele vai te conceder, porque quem mais quer a intimidade com você? É você com Deus ou Deus com você? Ele que te deseja muito mais do que você ousa desejá-lo. Muito mais. A sua vida Ele deseja muito mais. Nas casas de Madre Teresa, todas as casas dela tinham uma única frase: tenho sede. Deus tem sede da sua vida. Deus tem sede da sua alma, do seu amor. Ele tem sede. E essa cena de Madre Teresa, independente do que estava na casa, é muito forte, que ela vivia um momento muito árido. E aí, ela, num dos galpões, cuidando de tanta aquela gente doente, ela escuta alguém gritando: tenho sede, me dá água, me dá água. Ela fala com uma pessoa: só um minuto, que ela estava cuidando de um, e pulou 2 para poder chegar nele, e era um homem grande, um negro. Ela segura a cabeça dele, e quando ela vai dar água para ele, ele transfigura o rosto e mostra para ela que era Jesus. Ela quase morre, né? Dá um sorriso para ela e morre. E era ele ali para ela, né? Você de morrer as experiências de Madre Teresa. Mas isso Jesus quer fazer com cada um de nós, com cada um. Peça a Ele, insista com Ele. Ele conhece os seus horários, Ele conhece a sua vida. Ele sabe que você é casada, tem menino, tem periquito, tem um monte de coisa para cuidar. Ele sabe. E é tão maravilhoso que o dia que vocês pedirem Jesus o tempo para assistir uma missa diária, não pela televisão. Jesus não vai para fibra ótica, não. Precisa comungar. É corpo e sangue, tem que encostar em você. É preciso comungar. Deus, quando você abre um espaço para Ele, Deus não te tira nada, Ele te acrescenta. Você não vai perder tempo, você vai ganhar infinitamente mais.
Então nós já prestamos atenção que tem alguns mistérios que a gente precisa apenas contemplar em silêncio. Nós já vimos 2: a cruz, a Eucaristia, que é para nos tirar a fala, um dos maiores mistérios que é feito em absoluto silêncio, e que vocês podem ler aí, está na literatura toda católica, os grandes milagres eucarísticos, se vocês tiverem dúvida. E tem um terceiro mistério que Deus nos entregou. Qual é? Qual o outro mistério que a gente pode contemplar só em silêncio? Porque as palavras faltam. A cruz, as palavras, a gente fica sem palavra. A Eucaristia a gente só pode ficar em adoração, porque a gente não tem palavras para expressar tanto amor, tanta doçura, tanta ternura, e ao mesmo tempo um silêncio tão profundo. Falei com vocês ontem, quem faz barulho demais está vazio. E qual é o outro mistério que Jesus, que Deus Pai deixou para nós? Quem? Maria Santíssima. Ela é o terceiro mistério de Deus. Tem algo mais perfeito, mais doce? Não existe. Maria é exatamente a obra-prima da criação. O sonho de Deus é transformar todos nós assim. A obra-prima da criação. Ela é exatamente o jardim onde Deus quer passear todo dia, não é? Aquela doçura, aquela beleza. Por que Nossa Senhora é maravilhosa, é linda, sem um botox? Por que ela é maravilhosa? Por quê? Por que Nossa Senhora é maravilhosa? Porque ela não tem pecado. O que nos desfigura é o pecado. Quanto mais feio, mais pecado nós estamos cometendo, pode ficar esperto. Começa a viver na graça. Começa a viver na graça. E observa como é que Deus vai nos transfigurando. Observem isso. Observe como é que Deus nos transfigura. À medida que a gente está vivendo na graça. Mas a gente não consegue viver sem a presença de Deus. Então Maria é um mistério para a gente contemplar. E pedir a ela que nos dê o caminho. Porque ela já fez esse caminho. E o caminho dela não foi facilitado. Imagina a transformação toda que ela viveu. Porque ela não disse um sim a Deus. Quantos sims Maria disse a Deus? Desde a hora da anunciação até no Calvário. Ela teve que dizer sim a Ele. Não entendendo nada, não vendo nada. Na noite escura, nas coisas escuras. Pode imaginar o que foi a sexta-feira da paixão para ela? Quando ela não tinha ninguém. E o filho dela, que o Gabriel falou com ela, a vida dele é eterna, o reino dele não terá fim. Ela pega ele morto no colo, chagado, todo machucado. Ninguém com ela, isso não é brinquedo não. E manter a elegância, né? Aquela elegância da fé, né? Da confiança incondicional em Deus. Como é que a gente vai aprender a ter essa confiança incondicional quando a gente não está enxergando nada, que a noite está escura, os problemas estão maiores do que a gente? Como é que a gente vai dar conta se a gente não tiver aonde segurar? Então nessa hora que está muito difícil, mantenha os olhos na cruz. Não tire os olhos de Deus, nosso Senhor. Porque Deus é o único que abre porta onde ela não existe, que põe caminho aonde não tem caminho. Você põe o pé e Deus põe o chão. Põe o pé que Deus põe no chão. É assim que a gente tem que caminhar. Não tire os olhos da cruz. Eu falo com ele quando eu não estou enxergando. Não importa não enxergar, o Senhor é a luz. Não importa não saber o caminho, o Senhor é o caminho. Isso que interessa, apenas me dê a mão. Porque tem momentos na nossa vida que a única coisa que a gente precisa é de pedir a Ele que nos dê a mão. Se o Senhor me der a mão, eu não terei medo. E assim eu posso caminhar. Então como é que nós vamos dar conta de lutar contra o desânimo na nossa vida de fé? Na nossa caminhada espiritual? Se tivermos disciplina. Isso tem que ser uma coisa que tem que ser colocada na nossa agenda até agora, antes de começar o ano novo. Mas no ano novo, todos os dias está lá marcado qual que é o seu momento de oração, o seu momento do seu terço, que uma coisa é ler a Bíblia, outra coisa é rezar o terço, outra coisa é a missa, outra coisa é marcar a confissão. Eu tenho que ter essa disciplina espiritual. Não tem jeito. Quanto mais vocês caminharem, mais vocês serão transformados, mais fortalecidos. Eu falava com vocês ontem, Isaías 30, versículo 15. É no silêncio e na confiança que reside a vossa
Força, guardaram? É no silêncio e na confiança que reside a vossa força. Como é que você vai passar por isso? Porque eu estou com Deus. Mas você não está vendo? Não estou vendo nada, mas Ele está vendo. E isso tem que bastar. Porque vocês têm que aprender a caminhar quando vocês não tiverem nenhum estímulo externo para fazer isso. Porque às vezes é fácil rezar quando alguém fala, vamos rezar comigo? E quando quem está perto de você, ninguém acredita. Mas você crê. Você sabe que isso é verdade. Então você precisa fazer a sua vida espiritual andar. Eu não tenho que depender do outro. O outro ajuda, olha que maravilha, aqui deve ter umas 10 mil pessoas, nós juntos rezando, professando a mesma fé. Isso é facílimo. Difícil é quando é só você que reza no ambiente, que ninguém mais reza. Se você não tiver estruturado isso em você, você desanima, porque todo mundo fala, não, que bobagem, você reza? É, tadinho, essa gente fraca que reza. Fala por isso mesmo, sou bem fraquinha. Forte é Ele. Eu não tenho a força não, Ele é que tem, né? Ele é que sabe de todas as coisas, sou eu que sei. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então a nossa caminhada espiritual, ela não é uma brincadeira. Nós temos que aprender a levar isso a sério, assim como você leva a sério tudo mais na sua vida, a criação dos seus filhos, o seu casamento, a sua vida profissional. Mas a nossa vida espiritual também tem que ser levada a sério. Também eu tenho que ter horário para todas as coisas. Porque isso é um exercício que a confiança, ela é um caminho, assim como a fé. Então, quando a vida é plana, igual está establado, é fácil. Mas a vida tem subidas, tem descidas, tem momentos que você acha que você não tem onde parar, de tanto que cai, vai rolando. Quem é que vai nos colocar no colo? Quem é que vai te dar colo? Quem é que vai te aconchegar? Quem é que vai te carregar nos momentos que você fala, não sou capaz? É Ele. Então, para exercitar essa confiança, é preciso um tempo, porque essas coisas não têm mágica. O nosso relacionamento com Jesus, ele só vai crescer à medida que eu tiver tempo de conviver com Ele. Não tem jeito de eu ser amigo íntimo de alguém que eu vejo uma vez por ano. Toda festa de São Miguel nós estamos aqui cantando. Depois eu volto ano que vem. Não tem jeito. Eu tenho que encontrar com Jesus todos os... Não pode pular sábado, dia santo tem feriado. Nem domingo. Fala, hoje não preciso porque é feriado, é dia santo. Não. Tenho que ter disciplina todos os dias. Sabe uma coisa que me ajuda profundamente a pensar? Pode ser a última oportunidade de rezar o terço. Pode ser a última Eucaristia que eu vou receber na vida. Pode ser a última missa que eu vou assistir. Então por isso que eu só tenho hoje. E a igreja, ela é tão cuidadosa, ela é uma mãe, né, gente, que tem tudo para nos acompanhar, do nascimento até o momento da morte. E no momento da morte nós podemos receber a última Eucaristia. Como é que ela se chama? Como é que chama a última Eucaristia? Chama viático. Viático é a última Eucaristia, porque é a viagem, né? Olha que espetacular. Eu vou me alimentar para a viagem. É a última Eucaristia que eu vou receber. Teresa de Ávila, quando foi receber a última Eucaristia, que ela estava muito doente, na hora que ela escutou os passos do sacerdote, disse que ela arrumou toda, conseguiu ficar de joelho. E na hora que o sacerdote chegou e levou a hóstia consagrada para ela para entregar, ela olhou para Jesus e disse, já estava na hora de nos encontrarmos. Pode imaginar, a gente chegar no final podendo dizer uma coisa dessa? Ter a graça de receber a última Eucaristia, até na hora de ir embora ele vai na companhia. Isso é espetacular. Como é que cuida da gente até o fim? Te unge, você recebe a unção do enfermo, para ter a força de ir embora, receber a Eucaristia e ir com ele sem medo. Então o processo nosso de transformação, ele é muito grande. E na verdade a nossa grande luta é contra o mal que existe dentro de nós mesmos. Por isso que é tão difícil. São Paulo fala, não é contra alguém de carne que você luta contra o mal, que primeiro está dentro de nós. Então lutar contra o desânimo, contra a apatia, contra a falta de desejo de Deus, contra a falta de sede de Deus, achando que a nossa vida está muito bem do ponto de vista espiritual, não está. Nós temos que caminhar muito, muito, mas é um passo de cada vez. Você não sobe uma escada de baixo até lá em cima num salto. Eu tenho que ir de degrau por degrau, senão eu caio. Então é preciso que a gente aprenda isso. Primeiro é pedir a Deus a graça.
e fala: me dê disciplina, me dê constância, me ajuda a fazer como o cipó da África, que é aquela haste que anda arrastando no chão, mas ela precisa se encontrar com alguém porque ela quer ver a luz, então ela precisa se enroscar em alguma coisa para poder chegar na luz. E tem momentos na nossa vida que a gente se enrosca em Deus mesmo, para conseguir ver a luz. Então vamos deixar de ser cipó que arrasta. Vamos entender que somos filhos. E fala com Ele: me planta, Senhor, me planta. Ontem eu falava com vocês da orelha, que tem um feto, né? A formação de um feto, que é o que a gente escuta. O nosso pé, a gente não fala que tem planta do pé? A planta tem uma coisa para ela ficar viva que se chama raiz. Então eu preciso ter raízes profundas para poder dar conta de crescer. Eu cresço em direção a Deus, então eu me alimento, Deus vai me sustentando para que eu cresça até Ele. E Jesus fala para uma mística, para Gabriele: Gabriele, peça seu anjo da guarda para todo dia te levantar um pouquinho mais. Você fala com ele, tem que dar serviço para o anjo da guarda. Fala com ele: me ajuda a levantar todo dia um pouquinho mais para chegar perto de Jesus. Me ajuda. Todo dia eu quero subir um pouquinho mais. Mas não vamos caminhar sem raiz. E essa raiz profunda é isso, é a vida de oração. Quem está escrito em João 15? Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada, e nada é nada. Então, se eu não permanecer em Jesus, eu não vou conseguir dar fruto. Não vou dar fruto. Então eu tenho que permanecer nele. Vamos pedir a Ele a graça da perseverança, da constância, da fé madura que não vai por onda, mas que sabe que está enraizada. Nós estamos numa rocha que se chama Jesus. Quando vier os problemas, pode bater o que bater, segura nele, que a tempestade passa. A noite escura vai passar. O problema que eu estou vivendo vai passar. Aonde está a garantia de tudo isso que eu estou falando com vocês? Aonde está a garantia? Por que eu posso afirmar para vocês? Por causa de quê? Vocês não sabem? Vocês não sabem onde é que está a garantia de tudo isso que eu estou falando? Não, mas em que está essa garantia? Por que eu posso falar que Deus vai fazer isso? Não. Por que eu posso falar que Deus vai fazer tudo isso conosco? Por causa de quê? Por causa do amor que Ele tem por cada um de nós. Se vocês não entenderem isso, vocês não vão caminhar nada na vida de vocês. Enquanto vocês não colocarem no coração de vocês aquela frase que eu falei: eu sou um filho ou uma filha amada de Deus. Esse é o princípio da nossa vida espiritual. Comece por Ele. Você nunca pode duvidar do amor dEle. Jamais. Nunca duvide do amor, da bondade, da doçura de um Deus que te criou. E que você é importante absolutamente para Ele. Então por que eu falo para vocês que Ele nos escuta? Porque Ele nos ama. Por que eu falo que Ele cuida? Porque Ele nos ama. Se você pede assistência para crescer espiritualmente, por que Ele vai te dar? Porque Ele te ama. Então a primeira coisa que você tem que lembrar todos os dias é: eu sou a filha ou o filho amado. E hoje Deus proverá tudo aquilo que eu preciso, que nem eu sei, mas Ele sabe. E Ele já se antecipou a todas as situações que eu vou viver hoje. Ele já foi à minha frente. E Ele vai fazer o melhor na minha vida. Por quê? Porque Ele me ama. Vocês não podem ter dúvida nunca disso. Nunca. Isso é a grande força que nos conduz. Por que eu posso ir para tal lugar? Porque Ele me ama. Por que você vai, em vez de pegar isso, você vai pegar isso? Porque Ele me ama e Ele falou que esse é melhor. Vocês nunca podem ter dúvida daquilo que Deus coloca para vocês. Nunca duvidem desse amor, porque Ele é um amor perfeito. Ele nos conhece, Ele nos gerou, Ele nos criou e Ele sabe o que vai fazer o nosso coração feliz. Não existe um amor como o dele por nós. Olhe para a cruz. Não existe esse amor. E além do mais, ainda permaneceu conosco. Olha a Eucaristia. E ainda achou que a gente ia precisar de uma mãe para dar conta de voltar para casa. E Ele nos deu Maria. É lindo demais. É lindo demais. É da gente morrer de saber que temos um Deus desse. É de apaixonar por esse Deus. Então vamos pedir a Nossa Senhora, que um dia aceitou o desafio que Deus dava para ela, aceitou a missão de ser mãe, primeiro de Deus, e depois aceitou ser mãe nossa, né? Olha o trabalho dela, de conduzir todos nós até o céu. Nossa Senhora só vai descansar quando ela puser o último filho dentro do céu, fechar a porta e falar com o Pai: trouxe todos os filhos para casa. Então ajudem, né? Vamos ajudar a Nossa Senhora a chegar até lá.
É preciso que a gente faça a nossa parte. Peça a Nossa Senhora para ser matriculada na escola dela. Peça a ela. Eu falo com ela todos os dias que eu sou a menina dos cabelos embaraçados. Sabe aqueles meninos que levantam de manhã, você não sabe nem por onde você começa? Não é assim que levanta com o cabelo que você fala, misericórdia, né? Então eu sou a menina desses cabelos embaraçados e falo com ela, arrume os meus cabelos, né? Me penteia. Eu sei que eu vou te dar um pouco de trabalho, mas para a hora que eu for apresentada ao rei, né? É a senhora que vai me levar até ele. Então, alinhe os meus cabelos para que eu possa ser apresentada ao rei. Então, vou pedir a Nossa Senhora que seja a nossa mãe, seja a nossa mãe espiritual. Que a gente não reduza a Nossa Senhora a uma mera santinha que eu peço milagres a um preço muito barato. Mas que eu entenda que ela foi aquela que acreditou, por isso tudo aconteceu. Mas ela é a mestra espiritual, que sabe o caminho. Peça a ela, me dá a mão. Deixa eu ficar agarrada no seu manto, eu falo com ela, deixa eu agarrar na barra de sua saia, igual o menino. A mãe para, a gente para, a mãe anda, a gente anda. Agarrada na barra da saia dela, fala, me conduza cada dia mais para perto do seu filho Jesus. Me dê um coração, Senhora, capaz de amá-lo e de obedecê-lo, somente servi-lo. Me ajuda a amar e servir o teu filho Jesus. Peça a ela, me ajuda a não desanimar no meu caminho espiritual. Me dê as graças, interceda por mim junto a Jesus, para que cada dia eu tenha a disciplina, como a senhora teve, como a senhora rezou, como a senhora não desanimou, como a senhora diante de tanta coisa que a senhora viveu, cada vez que fecharam a porta para o seu filho Jesus, cada vez que não acolheram o seu filho, não me deixa ser essa que não vai acolhê-lo, não me deixa trancar as portas, mas me faça aberta a Ele, que eu possa também na minha vida dizer o sim que a senhora disse, nas devidas proporções, não é? Mas aquilo que Ele confiou a mim, aquele pequeno universo que Ele me confiou, me ajuda a dizer a Deus, sim Senhor, como a senhora disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Eis aqui, Senhor, o teu servo, fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Vamos pedir a Jesus essas graças, né? Para que a gente possa ter uma caminhada espiritual, para cada vez mais perto de Deus, cada vez mais transformados, cada vez mais a palavra dele possa empapar o nosso coração, cada vez mais a gente possa ter uma vida saborosa, que a nossa vida possa dar sabor a esse mundo, possa trazer luz a esse mundo, não porque a gente tenha luz, mas é porque a gente tem uma fresta que deixa a luz de Deus passar, para poder iluminar tanto lugar escuro que está aí nesse mundo. Vamos pedir a Jesus que de verdade a gente seja verdadeiros discípulos dele, e que a gente não tenha coragem, não tenha medo, não tenha vergonha de anunciar que o nosso Deus é vivo, e que Ele caminha com cada um de nós, se importa e nos ama como somos, para nos transformar naquilo que Ele sonha que seremos, né? Então vamos pedir ao Senhor essas graças. Essa reflexão da doutora Filó nos lembra que a verdadeira fé não pode depender apenas de momentos emocionantes, de encontros cheios, músicas bonitas ou ambientes que nos animam espiritualmente. O grande desafio começa justamente quando tudo acaba e voltamos para a rotina, para o silêncio do quarto, para as lutas diárias e para os dias em que o coração parece cansado. É nesse momento que Deus nos pergunta: você ainda quer caminhar comigo? A caminhada espiritual não se sustenta apenas pela emoção, mas pela decisão diária de permanecer. Permanecer mesmo sem sentir. Permanecer mesmo quando ninguém ao nosso redor reza. Permanecer quando o desânimo bate e a vontade é desistir. Porque a fé madura nasce da disciplina, da constância e da confiança de que Deus continua presente, mesmo quando não conseguimos enxergar nada. As pedras angulares que sustentam nossa vida espiritual são a oração, a adoração, a confissão, a Eucaristia e a intimidade com a palavra de Deus. Sem isso, a alma vai se enchendo apenas de areia, preocupações, distrações, vazios e futilidades. Mas quando colocamos Deus no centro, Ele nos fortalece para suportar as tempestades da vida. Talvez hoje você esteja cansado, desanimado ou até distante de Deus, mas essa pregação nos recorda algo poderoso. Deus não desistiu de você. Ele continua esperando o seu retorno, desejando a sua presença, ouvindo cada oração silenciosa do seu coração. E mesmo quando você se sente fraco, Ele continua sendo sua força. Por isso,
Não abandone a sua caminhada espiritual. Reze mesmo sem vontade. Vá à missa mesmo cansado. Segure na mão de Nossa Senhora, mesmo em meio à escuridão. Porque quem permanece em Deus jamais caminha sozinho. E no tempo certo, aquilo que hoje parece luta, amanhã será testemunho da graça e do amor de Deus em sua vida. E se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também esteja precisando reencontrar forças para continuar caminhando com Deus. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e faça parte desta família de fé que busca crescer espiritualmente todos os dias. E agora, antes de ir embora, feche os seus olhos por alguns segundos e entregue ao Senhor tudo aquilo que tem tirado a sua paz. Vamos rezar juntos e pedir a Deus a graça da perseverança, da força e de um coração que jamais desista da presença dEle. Senhor Jesus, nos ensina a permanecer firmes mesmo nos dias difíceis. Quando o desânimo chegar, segura na nossa mão e fortalece a nossa fé. Coloque em nosso coração o desejo da oração, da Eucaristia e da Tua presença todos os dias. Que nunca nos falte coragem para continuar caminhando contigo, mesmo quando tudo parecer escuro e silencioso. Maria Santíssima, nos ajuda a perseverar e a confiar no amor de Deus. Que a nossa vida esteja enraizada em Ti, Senhor, e que jamais nos afastemos do Teu caminho. Amém. Fiquem todos com Deus. A gente se esvazia para falar, me enche, me ajuda. Me ajuda quando estou dando conta. Entrega uma situação e verá Ele resolver. E se a gente até bambear as pernas, e Ele diz, e ninguém pode tirar vocês da minha mão. Isso é um conforto, assim, que nem a morte, nem a dor, nem o sofrimento, nada, nem o pecado, porque eu posso pedir perdão. Nada pode me tirar da mão dele. Eu quero ler um trechinho do Evangelho de João, no capítulo 10, que no versículo 27 diz assim: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Palavra do Senhor. Escutar essas frases, né? Isso dá um acalento no nosso coração quando a gente escuta. Quando Jesus fala que Ele é o bom pastor. Que Ele é aquele, e quando Ele diz, né, que Ele nos conhece. E conhece. O conhecimento que Jesus tem de nós, Ele é pessoal. Deus não nos conhece no bando. Porque o amor dEle é único e individual. Deus não nos ama no bolo e fatia um pedacinho para cada um. Isso é uma das coisas mais encantadoras. O amor que Deus tem, Ele é único só para você. Único. O cuidado que Deus tem, a ternura de Jesus, como eu gostaria que a gente compreendesse o que significa essa ternura. Não existe uma vida que sobreviva sem o cuidado, sem a ternura que o mundo esqueceu. Mas existe alguém que cuida de cada um de nós. A dificuldade é a gente perceber que é cuidado. Porque Jesus fala assim, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Será? Eu acho que no mundo onde tem tanto barulho, e tem tanta voz, tem tanta sedução, tem tanta promessa, a gente pode tomar caminho errado. A gente pode ir para lugar que não é aquele. Pode ser enganado. Por isso que ele fala que ele é verdadeiro pastor. Porque como é que você sabe que aquilo que você quer fazer, aquilo que veio ao seu coração, que vem de desejo para você, por que você sabe que aquilo pertence a Deus? Qual é a marca que vocês têm que saber? O que gera em você? Tudo que procede de Jesus, guardem isso. Tudo que procede de Jesus gera paz. Todo sentimento que você tiver, toda vontade de fazer alguma coisa, se te tumultuar, não pode pertencer a Deus. Porque Deus é paz. Né? Então, se gera paz no seu coração, esse é o caminho. É dele. Se você fez uma oração e saiu em paz, então você rezou direito. Se você veio rezar e saiu pior do que chegou, não rezou. Rezou com o lábio e não rezou com o coração. Quando você faz uma entrega de verdade, quando você se rasga e fala com Ele, sem mentira, com simplicidade,
fala, me ajuda. Você vai sentir uma paz no seu coração? É dele. Se você chega e já começa um discurso imenso e já dá um monte de solução para Deus, você falou para você mesmo. Não para Deus. Então, para Deus tem que fazer esse despojamento, né? A gente se esvazia. A gente se esvazia para falar, me enche, me ajuda. Me ajuda quando estou dando conta. Entrega uma situação e verá Ele resolver. Então, como é que a gente precisa pedir a Jesus a primeira graça? Que é aprender a escutar a voz dEle. Me ajuda, Senhor, no meio da minha vida, a escutar a sua voz. Porque é onde que a gente se faz? É no cotidiano. É na nossa rotina. Como é que eu posso demonstrar aquilo que eu creio? Pelo que eu falo e pela forma que eu vou agir. Então é na nossa vida de rotina mesmo. É todo dia, repetindo as mesmas, encontrando com as mesmas pessoas, fazendo o mesmo trajeto, repetindo a vida de todos os dias. É lá que Deus vai viver comigo, com você. É lá. Né? É nesse espaço que Deus vai nos fazendo, vai nos construindo. É Ele que é aquele que nos guia, Ele que vai mostrando o caminho. Fala assim, não, faz para cá. Para cá o caminho é melhor, mais curto. Mesmo que você faça aquele caminho há milhões de anos. Aí você pergunta para ele, é assim mesmo? Ele fala, vou te dar outra sugestão. Vira para cá. E você vai ver como é que é sempre diferente, novo. Né? Então a gente se revela no cotidiano da nossa vida. Às vezes tem algum momento extraordinário. Mas o mais da nossa vida é tecida na rotina. Né? Às vezes tem um acontecimento que tira o fôlego, né? Mas a grande maioria dos nossos dias é feito da mesma repetição. Mas como é que a gente pode fazer com que essa repetição não seja uma rotina que nos arrasta? O que te dá energia para poder fazer essa rotina uma novidade? É a presença dele, né? É o amor, né? É o amor que você coloca e é que faz tudo ser diferente. Onde é a fonte desse amor? É ele, é Jesus, né? Então quando fala Jesus me conhece, ele conhece as ovelhas dele. Isso é uma coisa louca. Saber que ele te conhece não só fisicamente. Quando Jesus fala nesse conhecimento, não é o conhecer, você falar assim, não, conhece a Filó. Conhece a Filó, não sabe meu cheiro, não me conhece. Né? Não sabe qual que é o perfume que eu gosto, não me conhece. Conhecer exige intimidade. Quando ele fala que ele nos conhece, é porque ele tem uma relação íntima. Jesus te conhece do ponto de vista intelectual. Te conhece no seu emocional. Ele conhece na sua caminhada espiritual, onde você ainda se encontra. Mesmo que ele fale, não, Senhor, já andei muito. Ele fala, não, sei onde é que você está. Ele sabe. Ele sabe exatamente onde a gente está em cada coisa. Então não tem ninguém que nos conhece mais profundamente. Aquele Salmo 139. Tu me conheces quando eu estou sentado, você me conhece quando eu estou de pé. Você me conhece se eu deito, se eu levanto, se eu vou andar, se eu estou deitado. Ele conhece tudo. Antes, olha tão lindo, Jesus fala assim, quando vocês forem rezar, não multiplica as palavras, não, porque seu pai sabe o que você vai falar antes que a palavra chegue na sua boca. Ele nos conhece. E isso nos conforta. Eu acho que não tem nada que nos deixa mais confortado de saber que Ele sabe. Né? Então, por isso que muitas vezes quando a gente chora, somente Ele sabe por que a gente chora. Tem hora que você não precisa nem explicar. Tem hora que a gente olha para Ele e chora. Ele sabe. Não precisa explicar nenhuma palavra para Ele, porque somente Ele sabe por que tem cada lágrima. Isso é enlouquecedor um Deus desse. Né? Assim, eu acho que a experiência de poder viver com um Deus de amor, né? Um Deus que cuida, Ele fala, eu cuido, eu conheço e eu dou a vida eterna. Guardem uma coisa, nós temos a existência, Deus dá a vida. Compreende a diferença? Nós temos a existência. Quem nos dá a vida em plenitude, a vida que é eterna, é um só. É isso que ele fala em Mateus 6, 24, 34. Vocês se preocupam demais com a sobrevivência. E vocês não se preocupam com a vida. Que a vida é mais do que trabalhar, comer, dormir, rezar, casar, ter menino. É muito mais. É a vida. Aquilo que eu te propus para ser eterno comigo. Isso é uma coisa louca. A gente não tem dimensão disso não. Tanto que a gente não tem dimensão, que a gente já fez experiência de tudo na vida. Inclusive, de idolatrar a riqueza e entender que fica mais pobre. Idolatrar a força e ficar mais fraco. A gente querer estudar muito, ter fome de conhecimento, mas não descobrir a verdade. Mas tem uma experiência que o ser humano não fez. Uma experiência inteira, uma experiência completa, uma experiência com consciência. Qual é essa experiência? Qual é essa experiência que o ser humano não fez? Já fez de tudo, do dinheiro, do poder, da força, de tudo. Qual é a experiência única que o ser humano não fez, inteira, com consciência, entregue? Qual é?
a experiência do amor de Deus, de ser amado por Ele. Não é fácil ser amado. Porque quando alguém fala que te ama, você perde as forças. Porque fé é sinônimo da confiança. Eu preciso confiar que Ele me ama desse jeito que eu estou falando. Porque se eu acredito que Ele me ama desse jeito, eu já caí na piscina aqui encostado, igual eu caí nele. Caí. Não é quando é criança, chega na beirada da piscina assim, cai de uma vez, de costa. Você tem certeza que tem água e que você não vai machucar. Assim é cair nos braços dele e falar, Ele cuida de mim. Eu sou aquela ovelha machucada, ferida, que Ele buscou e pôs no colo. Eu sou aquela ovelha que Ele foi atrás. Eu sou aquela ovelha que estava no caminho errado e Ele me achou e me buscou. Eu sou aquela que Ele colocou no ombro. Pode imaginar o que é isso? Ele me colocou aqui no pescoço dele e me carregou. Eu que estava com a perna quebrada e Ele fez o curativo. E cuidou de mim enquanto eu estava assim. Porque quantas portas vocês já bateram e ninguém abriu? Aonde que vocês de verdade encontram descanso? Aonde você pode repousar a sua cabeça? Aonde você pode ter alívio de alguma coisa que inquieta o seu coração? De quando você está angustiado, de quando a coisa é para valer, de quando é uma angústia que te consome. Qual que é o único que acalma a tempestade, que levanta a mão e fala, sou eu, não temas. Isso é Ele. Mas a gente tem que fazer essas experiências de falar, gente, eu tenho alguém que me ama, então como é que eu estou vivendo a vida que Ele me deu? Será que eu estou perdendo a vida na mediocridade, na superficialidade, ou eu estou vivendo a dignidade que eu tenho por causa de um nome, que é o nome dele, que falou que eu sou filha de Deus? Como é que eu estou me arrastando? Será que eu me arrasto no mundo ou eu ando de verdade? Que escolhas eu estou fazendo na minha vida? Porque as escolhas vão ser a partir do momento que eu tenho um pastor, que é Ele. Então tudo que eu vou escolher na minha vida reflete aquele que me guia, aquele que me dá o caminho. Por isso que aquilo que eu falo, aquilo que eu faço no meu cotidiano, reflete aquele que me orienta. E se é Jesus, o meu pastor, então eu tenho que prestar atenção demais em tudo que eu faço. Porque eu posso ser sinal de quem eu creio, e eu posso ser um anticristo. E naquele momento é testemunho contrário a dele. É muito sério. Porque se é Ele de verdade, o meu guia, então a gente tem que parar e pensar, todas as nossas atitudes, o dia inteiro, tem que refletir Jesus. Então quando as pessoas te estressam, que você quer matar, você pensa, respira fundo, olha para a pessoa, fala, é Jesus nele. Fala, dá um sorriso e fala, porque eu amo pouco, Senhor. Vamos lá. Né? Alguém falava alguma coisa comigo, sei lá se foi ontem, tanto assunto no CTI, vocês não calculam, junta muita mulher, vocês calculam. E alguém falou alguma coisa, eu falei, pensa na hora da sua morte. Esse assunto será tão irrelevante diante de Jesus, que você vai ficar com vergonha de ter perdido tempo com isso. Releva. Pensa, quando estiver muito difícil, fala, isso do lado de lá, a hora que eu estiver diante dele, vai servir para aumentar meu tempo de purgatório. Bobagem, né, gente? Eu presto de ficar no céu. Bobagem, vamos relevar, é melhor, né? Mas é porque ele passa a ser referência de absolutamente tudo. E aí a gente vai ficando envergonhado, né? Se Ele me conhece tanto, e se ele me ama tanto, e a resposta que eu tenho na vida, porque Ele vai me encantando, me seduzindo, é de amá-lo, como que eu conheço pouco aquele que é o amor da minha vida? Quando a gente está namorado, a gente conhece até a sombra do carro. Gêmeo é todo mundo o mesmo carro, mas a sombra desse carro é diferente. O freio do carro dele é diferente. Você reconhece entre 1000, você fala, é ele. O cheiro, o passo, por causa do amor. Como é que João reconheceu Jesus lá na praia? Por causa do amor. Ele falou, é ele. Pedro, é ele. Por quê? Porque o amor faz reconhecer rápido. Por que a mãe reconhece tudo no filho? Os olhos que mais imitam os olhos de Deus é o olhar de mãe. O olho de mãe não passa nada. O filho acha que passa. Escapa nada. A mãe pode fingir de boba, mas que ela sabe. Né? Pode até mascarar. Então tá, meu filho, espera a hora. Igual Deus. Estou te esperando. É o olhar, né? Então você imagina, quando eu escuto ele falar isso, né? Eu dou para vocês a vida eterna e elas jamais perecerão. Isso é de até bambear as pernas, e ele diz, e ninguém pode tirar vocês da minha mão. Isso é um conforto, assim, que nem a morte, nem a dor, nem o sofrimento, nada, nem o pecado, porque eu posso pedir perdão, nada pode me tirar da mão dele. Isso é algo para fazer a gente dançar sozinho o dia inteiro. Como é que você está dançando, meu filho? Porque eu sou amado, porque eu sou amada, alguém se importa comigo, alguém cuida de mim, alguém tem um olho em cima de mim, alguém me protege, me tira do mal.
me defende, né? O pastor é aquele que defende. É aquele que te guarda, porque você é dele e a sua vida custou o sangue dele. Isso é uma coisa louca. Saber que quando Deus morreu, ele morreu por cada um, para dar a vida por cada um. Deus não vai nos perder. Pode guardar isso. Ele tem uma paciência louca, porque ele nos espera. Ele busca, põe a gente no caminho, a gente fala com ele, espera um pouquinho que eu vou ali e já volto. Some. Fala, não pedaço eu vou sem ele, porque senão ele vai me atrapalhar. Né? Porque a gente acha que Deus não viu, Deus acha que não vai concordar com o que eu estou fazendo, a gente fala com ele, você espera um pouquinho que eu vou ali. Aí vai lá, quebra a cabeça, volta assim sem graça. Ele fala, não, mas vem cá, que você é minha. Porque o amor perdoa, o amor acolhe, não existe ninguém como ele. O dia que a gente se atrever, né, tiver a graça de viver a experiência, essa experiência profunda do amor. Em que você se sustenta? No amor de Deus. Mas a vida está difícil, mas Deus me ama. Está difícil, mas eu sei que ele está sentadinho aqui comigo. Passando um perrengue, como diz o povo, mas com ele. Está na luta, com ele. O dia que a gente entender isso, né, que ele é o único que é a porta, que me dá pastagem. Que pastagem é essa? Que pastagem que é essa? Jesus não é uma das portas, ele é a porta. A única que dá salvação. Somente através dele chegamos a Deus, Pai. O que é a pastagem, gente? A gente canta, e a gente canta, né? Como é que é aquela... A gente canta o bom pastor, né? A gente não canta? Por verdes pastagens, me leva a repousar. O que vocês estão cantando? Que pastagem que é essa que ele dá? Hã? Não. O que ele te alimenta? A palavra e a Eucaristia. Vocês imaginam que loucura é isso, né? É o mesmo Deus que nos criou. Ele é o nosso alimento. Ele te sustenta. Porque sem ele nós ficamos fraquinhos. Sem ele nós desanimamos. Sem ele nós arrastamos no cotidiano. Sem ele nós falamos, ai, ó céus, ó vida, de novo, tem que trabalhar, aguentar que é chefe. Com Jesus você fala, uau, aventura nova hoje, o que será que vai arrumar? É um outro olhar. Muda tudo, é tudo diferente. É a mesma rotina, mas é tudo diferente. É ele, é diferente. Então, quando é com ele, é uma novidade. E fora que você vai viver na expectativa que pode ser seu último dia. Aí você vai fazer com tudo mais intensidade, com mais amor em tudo que você fizer, porque pode ser a última oportunidade de abraçar. A última oportunidade de dar um beijo em alguém, a última oportunidade de dizer a alguém, te amo demais. Então, é a última oportunidade. Então a gente precisa aprender a viver a vida com essa intensidade de saber por quem eu estou me gastando, por quem eu estou me consumindo, por quem eu estou envelhecendo, por qual razão eu estou fazendo tudo isso. Hoje eu discuti com os residentes sobre uma aula que deixa eles meio sem fala, mas de temas mais pesados. Hoje era sobre más notícias, né? Como que eles têm que treinar da má notícia. Falei, justamente quando na vida vocês chegar a notícia que vocês não querem chegar. E tem tudo isso que tem que ser conversado. Daí quando eu conversava com eles sobre quando eu conversava do paciente, quando é morte cerebral. O povo chorava na aula, que eu falei com eles, vocês vão ficando firmes. Mas se vocês não pensarem na morte de vocês, não pensarem nas perguntas que vocês vivem fazendo para as mães, e não analisar a vida de vocês, vocês não vão dar conta. Porque o médico é aquele que vai até o fim. É do início ao fim. O médico ajuda, inclusive, né, no sentido de estar junto e de fazer só a transfusão de serenidade. É estar ao lado de falar, pode ir, que te aguarda. É espetacular. Eu falo, ter coragem de segurar a mão dessas crianças até ela soltar a sua mão, para ela pegar a mão daquele que é muito maior que nós. Estar lá, do lado, vocês não podem sair de perto, é do lado do paciente, é do lado da criança, sustentando a mãe da criança, quem estiver junto. É a coragem, porque cremos. É assim. Eu falei com eles, vou dar um fôlego para vocês, quinta-feira tem mais uma sessão, para vocês poderem, agora tem um outro assunto, para vocês poderem treinar, né? Porque enquanto eu estou perto de vocês, para a gente poder conversar, isso não vai ter outra pessoa, para dar uma chamada em vocês, para fazer de vocês médicos, de verdade, né? Não é para receitar, não, fazer receita só não. Olhar o doente, olhar o outro, que é você também. Ter compaixão, se colocar no lugar de acolher, dar colo. Dar aquilo quando não tem mais nada para dar, dá um abraço. Dá seu colo e fala, coragem. Nós temos uma casa que nos espera, tem um pai que nos espera. E é junto que a gente vai até o fim. Mas com dignidade em tudo que a gente faz, porque somos filhos de Deus. A gente só exerce às vezes um papel diferente. Então quando a gente escuta isso aqui, sabe que nada me tira dele. Nada, que ele pessoalmente cuida de nós. Eu fico pensando, o que mais a gente quer na vida? O que mais podemos desejar? Eu acordo e posso dizer bom dia.
sua bênção para começar o dia, à sua disposição, para vos amar e servir. E ele fala, e eu cuido das suas necessidades. Experimente quem quer cuidar das coisas de Deus e deixa Deus cuidar das suas. Você vai ficar impressionado. Deixa Deus cuidar. Fala com Jesus, tem umas coisas para a gente fazer, né? Mas eu vou deixar a pessoa fazer para mim, me orientar. Enquanto isso, o que o senhor precisa hoje mesmo? É mais importante o que o senhor tem do que eu tenho. Entrega uma agenda para ele. Entrega, experimenta, tenha ousadia. Experimenta viver um dia. Se você tiver coragem de viver um dia, vive uma manhã. Fala, Jesus, vou experimentar. Olha como é que pode ser esse Deus, né? Que permite a gente até experimentar o quanto Ele é bom. Provar e ver de quão suave é o Senhor. Provar e ver de que doçura é o nosso Deus. Provar e ver de que Ele é o nosso pastor, o nosso guia. Que Ele não pode te levar para nenhum lugar errado. E que quando você fizer uma opção e perguntar para Ele, Ele falar, faz não. Nem duvide, eu falo com Ele, Jesus, se eu estou dentro, se eu não estiver dentro, eu já estou fora, viu? Eu não sou louca. Ele fala, Filó, não vai, sim senhor. Eu nem discuto, nem pergunto por quê. Falei, tem a razão dele. E é tão interessante que há uns dias atrás, uma cliente me ligou, ela gritava tanto no telefone, e eu estava no CTI, você imagina quando uma mãe grita e gritava assim, me socorre, me acode. Eu falei, o menino dela caiu de algum lugar, né, uma coisa muito, né, coisa muito grave, não dá tempo. Falava com ela, respira e me fala, porque senão não tem jeito de eu te acudir. E ela falava, eu perdi o bebê, com 6 semanas. Falei, para de chorar. Para de chorar. Para de chorar que eu preciso falar. Respira, toma água, agora me escuta. Você crê no mesmo Deus que eu creio? Creio. Então ajoelha e para de chorar. E fala, obrigado, Senhor. Porque o Senhor me ama e ama essa criança. E eu tenho certeza que de alguma coisa o Senhor nos livrou. De algum sofrimento. Deus, porque o dia que vocês entenderem que o sofrimento para chegar em nós, chega nele primeiro, por isso ele já deu uma amenizada para depois bater em nós. O dia que a gente acreditar nesse amor, esses dias já teve lá no consultório, falou, Filó, preciso te falar uma coisa, o quê? Chegou o estudo do neném, e ele tinha uma síndrome gravíssima. Falei, ficou com vergonha? Bastante vergonha. A gente faz um escândalo. O dia que a gente aprender, em qualquer coisa que acontecer, dobrar o joelho e falar, seja feita a vossa vontade. Obrigado, Senhor. Por que está acontecendo isso? O que está assinado embaixo disso? Porque eu te amo. O dia que a gente entender isso. O dia que a gente entender tudo que nos acontece, o que está assinado embaixo? Porque eu te amo. Então quando chega a dor, chega o sofrimento, chega as coisas, Deus está nos lapidando, está ajudando. É igual quando o menino acha que você é péssimo, que você está fazendo ele sofrer. Ele não entende. Quando você fala, meu filho, não posso te dar faca. Você só tem 1 ano para cortar. E ele vai brigar, vai dar a pirraça e vai te odiar. E você quer conversar com ele, dá as costas para você e sai bater o pé. Às vezes a gente faz exatamente com Deus. Fala, mas eu quero tal coisa. Eu falo, meu bem, te dou outra, porque isso não pode agora. A gente fala com ele, estou de mal, vou fugir da igreja, nunca mais vou rezar. Nunca mais. Eu tive uma decepção com Jesus, nunca mais rezo. Ele deve falar, vai ter a hora de voltar, né? Porque Ele é Deus, né? Tem essa doçura que nos espera, né? Aí lá na frente a gente entende e volta morrendo de vergonha. Volta morrendo de vergonha. Por quê? Porque naquele momento Ele não podia nos dar, a gente não tinha maturidade. Não daria conta de receber aquilo, não podia viver aquilo. Ah, faça a experiência desse amor. Porque existe somente um lugar na terra. Um lugar na terra. Aonde você pode estar com Ele vivo. Só um lugar na terra onde você pode abrir essa porta. Só um lugar na terra que da mesma forma que Ele te permite entrar, Ele te faz sair de cada situação enrascada que você entra, que é só Deus. É assim. Deus nos tira de cada situação de sofrimento, de depressão, de coisa enrolada que a gente entrou porque não consultou Ele. Um tanto de confusão que a gente, né? Só Ele pode nos tirar. Então Ele nos dá e nos tira de situações que se você falar, Senhor, me livra disso, Ele vai livrar. Porque é tão duro quando você escuta, né? Muitos anos atrás nós tivemos uma amiga que dizia, Filó, mas você não vai falar isso com Jesus? Não, porque se Ele não quiser eu não farei. Pois eu vou fazer independente dEle querer. Porque eu quero. A gente fica igual um menino de 3 anos, mas eu quero, e agora? Né? Assim, menino de 3 anos, no auge da birra, né? Sapateia e fala, é agora que eu quero. Aí entrou numa situação difícil. Difícil. Mas Deus na misericórdia acompanhando, né? Demorou 20 anos para se libertar. Deus acompanha com paciência até a gente ter a coragem de voltar a Ele e falar, Senhor, me ajuda. De verdade eu entrego, eu fiz tanto erro, mas nada nos tira da mão dEle, Ele nos pega de volta e fala, isso é minha? Então agora porque você me permite, eu te liberto. Mas não entra com Deus com um passo dentro, outro fora, não. Quando a gente entrega, a gente entrega.
precisa se preocupar com nada, não. Filó, mas eu estou preocupada com o quê? Com o que vai acontecer amanhã? Vive hoje. Estou preocupada se eu vou ficar velho, se eu vou para o asilo, se eu vou morrer de quê? Preocupa não. Eu falo com Jesus, se o Senhor estiver junto, está tudo certo. A única pessoa que você não pode perder é Deus. Porque sem Ele nós não somos nada, mas com Ele ninguém nos cerca. Ninguém nos cerca. Porque Ele é Deus. E esse Deus que nos ama tanto, tanto, amou tanto, veio ao mundo por amor, morreu por nos amar e reviveu para continuar nos amando. Isso é uma coisa de louco. Jesus ressuscitou para continuar te amando, para estar do seu lado, para andar o dia inteiro com você, e você nem olha para o lado. Você nem fala uma palavrinha de delicadeza, fala com Ele, firme aí. Está aí, Jesus? A gente não presta atenção. A gente anda como se estivesse sozinho no mundo. A gente acha que Deus nos abandonou, que Deus nos esqueceu. Mas a gente não percebe o inverso. A gente que abandonou. Porque a gente é autossuficiente, a gente acha que a gente que dá conta. A força, já falei isso mais de uma vez, a força não é nossa, é dele. A coragem não é nossa, é dele. É Deus. Experimentem deixar Deus agir, deixa Deus ser Deus. Eu falo isso tanto com vocês. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus guiar. Deixa Deus te orientar. Hoje eu estou desorientada, porque perdeu o seu oriente. Perdeu aquele que te dá a orientação. Para a hora que você levantar. E fecha seus olhos, se coloque diante daquele que é o Deus vivo e fala, bom dia, sua bênção para começar, me ajuda. O dia hoje está difícil, a situação é delicada, eu tenho uma reunião complicada, eu tenho isso, coloca para ele, me preceda. E relaxa e deixa ele te guiar, você vai ficar impressionado. Se vai cansar, tão menos. Lançai sobre mim todas as vossas preocupações. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Deus já deu tudo, não tem mais o que falar. Só falta a gente acreditar. E querer ser conduzido por Ele. Andar atrás desse pastor. Né? Porque a nossa vida tem que traduzir os passos dele. Tudo que ele fez eu tenho que fazer. Eu tenho que traduzir os passos dele. Quando você não souber o que fazer, para e fala assim, o que o senhor faria no meu lugar? Como é que o senhor faria nessa situação, Jesus? Deixa ele guiar. É encantador. É encantador. Por um momento, olhe para ele. Ao que o dia estiver difícil. Ao que você estiver numa situação delicada, olha para ele e fala, me ilumina. Me dá uma luz. Faça com que realmente eu compreenda o que o Senhor quer. E guarde uma coisa. Jesus conhece cada um. E Ele sabe exatamente como é que Ele chega em você. Como é que você vai compreender a linguagem dEle. Nunca duvide disso. Deus te alcança. Nós é que nos escondemos dEle. A gente vive escondendo de Deus igual Adão se escondeu. Achou que escondia de Deus Pai. Mas Deus é tão delicado. Pergunta onde você está. Sabia, né? Ele perguntou onde você está. A Adão falar, estou aqui escondido. Ele sabia. Então, a maior graça que a gente pode alcançar na vida é permitir que o olhar de Deus te atinja. Deixa Deus te olhar. Não se esconda, não. Deixa Ele te desnudar. É o único olhar que você não precisa ter medo. Porque o olhar de Deus é o olhar de amor. Quem te olha por amor. O povo te olha te observando, te secando, olhando a etiqueta que você está, a roupa que você está, né? Deus nada. Ele olha a sua alma. E te acha maravilhosa. Te acha maravilhoso. Né? Deixa Deus te olhar. Traga para Ele as suas inquietações, seus medos, seus desejos, seus sonhos. Coloque tudo diante dEle. Filó, mas se Ele não me der, eu te garanto que Ele vai te dar muito melhor. Por quê? Porque Ele te ama. Qual a certeza que você tem? Por causa do amor. Gravem isso no coração de vocês. Porque hoje vocês podem renovar isso todo dia. Só um lugar na terra, só um lugar. Onde esse Deus vivo se encontra. Onde eu posso pegar nele. Aonde essa fonte de água viva está ali para me renovar. Para poder me saciar o meu coração. Dessa sede que a gente carrega de um Deus vivo. Dessa fome que o nosso coração tem. Que às vezes o mundo te dá um tanto de coisa, um tanto de nada. Se você peneirar seu dia, o que você conversou hoje, às vezes é um tanto de nada. Nada que de verdade encheu o seu coração. Mas tem um lugar aonde você pode ir todo dia. Aonde isso vai realmente, né, saciar essa sede de vida. De vida de verdade, né? Nessa vida mais ou menos medíocre que o mundo está vivendo, não. Né? Porque a gente fala, não, Filó, mas Deus nos tratar como ovelha. Mas é que, porque parece que a gente é tudo igual. Mas o mundo tem feito todo mundo igual. Nós somos avaliados pelas marcas, ditados pela moda. Né? É a moda que todo mundo copia. Vocês veem o mundo correndo, o povo levanta no mesmo horário, se amontou nos ônibus, corre sem saber para onde está indo. Atropelando uns aos outros, buscando o quê? Se você parar o povo, fala, mas onde é que você está correndo? Fala assim, não, viu o povo correndo, estou correndo mesmo. Não sabe para quê, nem para onde, não sabe nada. A vida tem que ter sentido, tem que ter desejo. Por que eu me levanto? O que eu desejo no meu dia? Guardem isso.
A nossa religião, o cristianismo, é a religião do desejo. Eu tenho que desejar Deus. Eu tenho que desejar viver no amor. É a oração, é a religião do desejo, não é da mesmice. Então esse único lugar que eu posso voltar todo dia para repousar, para descansar, para ser renovado, aonde o Calvário e o sacrifício se renova perpetuamente, chama-se missa. Se eu for à missa todos os dias, o sacrifício de Jesus está se renovando por mim, todos os dias, pela humanidade, e ali pelo mistério da consagração, eu vou ter Jesus vivo. A gente não tem dimensão que nós pegamos em Deus vivo. Parece pão, mas não é pão. Tem gosto de pão, mas não é pão. A nossa alma sabe que é Deus vivo. Nós sabemos que nos alimentamos dele. Isso é um dos maiores mistérios que Deus nos deu. A gente poder ser alimentado pelo Deus que nos criou. Ele que nos dá força, nos dá coragem. Ele que fala, aquele que come minha carne e bebe meu sangue, viverá em mim e eu nele. Isso é uma coisa louca. Saber que esse mistério, como dizia Padre Pio, que mistério é esse, Senhor? O Senhor em mim e eu em ti. Que mistério é esse? Um Deus que me conduz, que caminha comigo, que me alegra, que me renova, que eu caio e falo de pé, vão comigo, eu te seguro se você não der conta. Se eu não tenho força, eu te carrego. Não tenha medo, que sou eu, teu Deus. Então, quem pode te amedrontar? Que situação pode tremer as suas pernas? Qual a situação que pode te amedrontar? Só uma, ficar longe dele. No mais, eu já sou mais do que vencedor. Por quê? Porque eu tenho ele. Então, é essa experiência que vocês têm que viver. O mundo está precisando dessa experiência sua. Você fala, de que o povo junta lá para poder falar de quem? É dessa coisa que você não explica, dessa paixão que te arrebata, né? De um Deus que te põe em êxtase, né? De um Deus que divide com você umas coisas que você fala, uau, que experiência. Você começa a rir sozinho e fala, é louca, nada, estou rindo com Jesus, tem algumas coisas interessantes, né? É essa experiência de saber que nunca está só, desse consolo que você tem na alma, né? São coisas que vocês têm que experimentar, viver de um amor que não tem limite. Ah, o dia que entendermos isso, quem vai dar conta de nós? Seremos insuportáveis. Porque sabemos amados. Então não aceitaremos nada menos do que o amor na nossa vida. As nossas relações terão que ser maravilhosas. Como é que nós vamos aceitar relacionamento homem e mulher, que de uma forma, ou não só o homem tratando a mulher, mas a mulher tratando o homem, de uma forma que isso não retrate o amor dele? Como é que nós vamos viver na vida sendo mendigo de alguma coisa? Como a gente vê relações que as pessoas mendigam afeto? No dia que você descobrir que é amado, você vai mendigar o quê de um homem? Mendigar o quê de uma mulher? Você é amado. Numa intensidade que é enlouquecedor. Que a pessoa, para poder te seduzir a ficar com ela, gasta. Porque o amor dele é algo alucinado. Mas tem que experimentar isso. Né? Tem que experimentar que doçura é acordar, trabalhar e adormecer diante de um só. Que é o nosso Deus. Né? Então, experimentem. Né? Se vocês ainda não deram conta de fazer essa experiência consciente, eu estou me entregando aquele a quem eu posso me entregar, que nunca me decepcionará, que nunca vai me abandonar, que nunca vai me perder, que ele me encontra, que ele sabe meu cheiro, ele sabe onde é que eu estou. Ele sabe que eu desbravei e saí para um caminho errado, ele vai atrás de mim, ele larga o resto e vai atrás de mim. Por quê? Porque eu sou preciosa para ele, eu sou precioso para ele. Ele sabe quantos fios de cabelo da minha cabeça eu tenho, até se eu não tenho, ele sabe. Confie nisso, e que nada que hoje você trouxe no seu coração, que te perturba, não permita. Que nada perturbe o seu coração. Nada perturbe. Por quê? Deixa Deus entrar. Deixa o amor dele te possuir. Seja dele. Entregue-se a esse Deus que é sem palavras, né? A gente não consegue falar de um Deus de tanto amor. É amor demais. Né? E que vocês nunca duvidem desse amor. Jesus já provou para nós. E prova a cada dia o quanto ele ama. E cuida. E se vocês prestarem atenção, ele cuida dos detalhes da sua vida. Dos detalhes. Fala, mas eu nem pensei nisso. Você não. Ele pensou. Por quê? Porque nos ama. A esse Deus, todo louvor e toda honra pelos séculos dos séculos. Amém. Assim seja. Ao terminar esta mensagem, fica uma certeza profunda em nosso coração. Não estamos sozinhos. Talvez você tenha chegado até aqui carregando preocupações, medos, angústias ou até mesmo perguntas sem resposta.
Mas Jesus hoje lhe recorda algo que o mundo tenta fazer você esquecer. Você é conhecido, amado e cuidado por Deus. Ele conhece cada lágrima que você derramou em silêncio, conhece as batalhas que ninguém vê, conhece os sonhos que você guarda no coração e até as dores que você não consegue colocar em palavras. E mesmo assim, Ele continua olhando para você com um amor infinito. Quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos? Quantas vezes carregamos pessoas que nunca deveriam estar em nossos ombros? Hoje, Jesus nos convida a descansar. Ele nos diz: venha para mim, eu cuido de você. Talvez a solução que você procura ainda não tenha chegado. Talvez a porta que você deseja abrir ainda esteja fechada. Mas uma coisa é certa: se Deus permitiu que você ouvisse esta mensagem, é porque Ele quer lembrar que está conduzindo a sua vida, mesmo quando você não consegue enxergar o caminho. Confie, entregue e descanse, porque o mesmo Deus que cuidou de você até aqui continuará cuidando amanhã. O mesmo pastor que conhece suas ovelhas jamais permitirá que você se perca. E o mesmo Jesus que morreu por amor continua vivo, caminhando ao seu lado, sustentando cada passo da sua jornada. Que hoje você possa fechar os olhos e dizer com toda confiança: Senhor, eu entrego minhas preocupações, meus medos, minha família, meus sonhos e minha vida em tuas mãos. Conduze-me, porque eu confio em ti. Que Deus abençoe profundamente sua vida, sua casa e sua família. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando de esperança. Deixe o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por esta palavra de amor e fé. E se você ainda não faz parte desta família, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e continue caminhando conosco nesta jornada de oração, reflexão e encontro com Deus. Lembre-se sempre: nada pode arrancar você das mãos de Jesus. Senhor Jesus, hoje eu me coloco diante de Ti, com o coração aberto, simples e confiante. Tu és o bom pastor que conhece cada uma de Tuas ovelhas pelo nome. Tu conheces minhas alegrias, minhas angústias, minhas lutas, meus medos, minhas lágrimas e tudo aquilo que guardo em silêncio dentro da minha alma. Senhor, em meio a tantas vozes deste mundo, ajuda-me a reconhecer a Tua. Quando eu estiver confusa, ilumina meus pensamentos. Quando eu estiver perdida, mostra-me o caminho. Quando eu estiver cansada, fortalece-me com a Tua presença. Jesus, ensina-me a confiar verdadeiramente em Ti. Muitas vezes eu quero controlar tudo, resolver tudo sozinha e carregar pesos que não me pertencem. Hoje eu entrego em Tuas mãos minhas preocupações, minhas angústias, minha família, meus sonhos e todas as situações que fogem ao meu controle. Eu acredito, Senhor, que Tu cuidas de mim nos mínimos detalhes, mesmo quando não compreendo os Teus caminhos. Ajuda-me a acreditar que tudo está sob o Teu olhar amoroso e que nada acontece sem que Tu permitas para o meu bem. Dá-me a graça de viver cada dia na certeza de que sou amada por Ti. Que eu jamais me esqueça de que Tu conheces cada lágrima que cai dos meus olhos e que nenhuma dor passa despercebida ao Teu coração misericordioso. Senhor, quando o medo tentar dominar minha alma, lembra-me que estou segura em Tuas mãos. Quando a tristeza quiser roubar minha esperança, faz-me recordar que Tu és a fonte da verdadeira paz. Quando eu estiver fraca, carrega-me em Teus braços como o pastor carrega a ovelha ferida. Que eu nunca me afaste de Ti, que eu nunca perca a fé no Teu amor, que eu aprenda a entregar minha vida todos os dias e a dizer com confiança: Jesus, eu confio em Vós. Conduz-me, guarda-me e faz de mim instrumento do Vosso amor. Permanece comigo, Senhor, neste dia e por toda a minha vida. Que a Tua paz habite meu coração, minha casa e minha família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e tenha uma vida cheia de paz, de amor e da presença do Senhor.
Me ajuda de verdade, saber que quando eu rezo, eu estou diante de um Deus vivo. E que o Senhor não me discrimina porque eu não presto. Eu sou pecadora, mas eu faço jejum, eu confesso. E por que que Deus não me dá isso? Todos nós somos frágeis. Todos nós somos de barro. Todos nós precisamos da misericórdia dEle. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Muito obrigada. Vamos sentar. Quem estiver com a palavra de Deus, abre no Evangelho de Lucas. Quiser acompanhar, né, pela Bíblia. Capítulo 18. O Evangelho de Lucas, para quem tiver curiosidade, quiser estudar, é o Evangelho que mais insiste com a oração. No Evangelho de Lucas, ele descreve Jesus rezando 8 vezes. Depois vocês procuram para vocês verem. 8 momentos ele descreve que Jesus rezava. Por que 8? Que é o número do transbordar na Bíblia, é o número da santidade. Né? Nada na Bíblia é por nada, tudo tem uma razão. Então depois vocês procurem ler. Né? Então nós vamos reler essa parábola de domingo, né? Do fariseu e do publicano, para ver o que Jesus queria ensinar para nós hoje. Né? Por que nós estamos lendo uma coisa que ele falou 2000 anos atrás? Se eu não puder usar ela para o meu dia de hoje, não está servindo para nada, não está mudando a minha história, não é? Então Jesus falou assim, está no versículo 9, capítulo 18, versículo 9. Contou ainda essa parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava interiormente deste modo: ó Deus, eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tente piedade de mim, pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não, pois todo que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Quando a gente for contar de novo essa parábola e ler de novo essa parábola, toda vez que eu for ler algum trecho da Bíblia, essa Bíblia vira para mim, assim, como um espelho, ok? Então, quando eu for ler de novo, eu tenho que ler assim: 3 homens subiram ao templo. O publicano, o fariseu e quem que é o outro? Eu. Nós 3 subimos no templo, estamos aqui, ok? E aí a gente precisa de pensar o quanto do fariseu eu trago dentro de mim e o quanto do publicano eu trago dentro de mim. Porque o fariseu é aquela pessoa que tem toda a lei na mão. Ele cumpria rigorosamente a lei. Rigorosamente a lei. Mas, olha como é que Jesus é encantador, né? Porque vocês vão ver o que ele queria no final, né? Ele fala para Deus assim, ele chega, como ele era, fazia tudo, cumpria a lei, ele chegou, ficou de pé, falava de igual para igual com Deus, e falava desse jeito para ele: eu te dou graças porque eu não sou como o resto da turma aí não, sou bacana, eu sou ladrão, sou injusto, não sou ladrão, não sou injusto, não sou adúltero, e pago o dízimo de tudo, faço jejum, faço tudo. Quantas vezes nós fazemos exatamente isso? Quantas
Várias, né? Várias. Então, se eu aqui rezo dessa forma, eu sou exatamente como o fariseu. Porque ele achava que ele era perfeito, então, ele foi lá para rezar. Isso aqui é uma oração? Vocês acham que isso aqui é uma oração? Na verdade, ele foi fazer uma lista de todas as qualidades dele, né? De tudo que ele fazia. Então, na verdade, ele não foi encontrar com Deus, ele foi encontrar com quem? Com quem que o fariseu se encontrou? Com seu ego inflado. Ok? Ele se encontrou com o ego. Ele não rezou, ele ficou desfilando lá. Eu sou bacana, eu não sou ladrão, eu não sou injusto, eu faço isso, eu jejuo, eu. Na verdade, é aquilo que Jesus falou, que as pessoas que estavam convencidas de serem justas, desprezavam o resto. Nós temos que ter um cuidado imenso com isso. Porque às vezes a gente começa a rezar mesmo de verdade, assistir missa, jejuar, rezar o rosário, e a gente começa a olhar torto para quem não faz. Certo ou errado? Então, assim como o fariseu foi lá se encontrar com o próprio ego inflado, ele não fez uma oração, ele não se encontrou com Deus, ele se encontrou com ele. E qual a imagem que o fariseu tinha ali de Deus? O que ele esperava de Deus? Uma recompensa. O Deus dele é o Deus da troca. Eu faço isso, o Senhor me dá isso. A imagem. E quantas vezes nós fazemos isso? Mas eu sou dizimista, mas eu faço jejum, eu confesso. E por que Deus não me dá isso? Fulano entrou na igreja agora, começou a rezar agora, Deus já deu tudo para ele. Lembra dessa história que alguém já fez isso por aí? Não. Vocês estão rindo, né, gente? Porque não é assim? A minha que Jesus é extraordinário. Ele escancara a coisa para nós, né? Ele faz assim um espelhinho assim e fala, presta atenção, subiu vocês três. Então, ele aqui não conhece o fariseu. Ele tinha toda a lei na mão e tinha uma rigidez no coração. Rígido. Aquela figura rígida que não tem nenhuma misericórdia com ninguém. Você não faz isso, não faz isso, faz isso, você não merece isso. E ele ficou de pé. Ele nem se inclinou. Ele não encontrou com Deus. Ele não rezou. Ele desfilou as qualidades dele. Então, por isso, eu sou tão bacana que eu mereço ser recompensado. Aí o publicano subiu no templo. E Jesus, se vocês avaliarem aqui, se vocês lerem Lucas, se não me engano, 7, falava que Jesus encontrava, Jesus ia para casa, tanto ia na casa de fariseu como na casa de publicano. Quem dos evangelistas é um publicano? Que Jesus chamou? Mateus, é Levi, é um cobrador de impostos. Imagina o escândalo que Jesus já fez quando ele chamou um publicano para estar com ele, né? Então o publicano era extremamente mal visto, porque ele cobrava sempre um pouquinho a mais, né? Sempre um tiquinho a mais. Então ele não era bem-vindo no templo. Então ele já sobe, e se vocês observarem a atitude dele aqui, ele ficou à distância. Ele nem sequer conseguia levantar os olhos para Deus. Mas ele batia no peito e falava, tende piedade de mim que sou pecador. Então aqui, quem precisava da misericórdia e do perdão de Deus? Quem? Quem? O fariseu, o publicano e eu. Não subiu 3 para rezar? Nós temos que entrar na história. Todos nós precisamos do perdão e da misericórdia de Deus. Mas o publicano aqui, ele mostra para nós uma coisa interessante, que é a humildade. Ele tem consciência que ele não presta. Ele tem consciência que ele é um pecador. E o quanto isso nos falta. Então, a única coisa que ele pedia a Deus era misericórdia para ele. Ele falou, misericórdia. Para um Deus que não discrimina. O coração de Deus não tem muro, não, gente. Ele não separa uns dos outros, não. É todo mundo filho.
Deus nos ama. Ele não faz chover sobre justos e injustos. O sol não nasce para todos. Deus nos separa. Nós é que separamos. Nós é que discriminamos. Nós recebemos a Eucaristia, em vez de estar concentrado na presença de Deus, a gente até ajoelhado, observando quem entra na fila. O que nós temos com isso? Estou falando mentira? Não. Perdemos as graças todas, que em vez de estar concentrado ali em ação de graças com Jesus, nós estamos vigiando o resto. Então, o que Jesus aqui, na verdade, Ele quer nos contar? Quando Jesus nos ensina a rezar, Ele ensina a rezar o Pai, porque tudo é no plural. Não tem nada no singular. Eu não rezo Pai meu, rezo Pai nosso, que estás nos céus. E eu peço o pão nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, tudo no plural. E não nos deixeis, todos nós somos frágeis. Todos nós somos de barro. Todos nós precisamos da misericórdia dele. E aqui é tão bonitinho, porque o publicano não se justifica diante de Deus. Ele fala, sabe por que eu sou pecador? Por causa disso, disso e disso. É assim que a gente faz. Por que a gente tem tanta dificuldade de confessar? Porque a gente fala, sabe por que eu pequei? Porque fulano me irritou. Não, querido, você pecou, ok? Mas a gente justifica tudo. E está escrito na palavra de Deus, não se justifique diante do Senhor teu Deus, porque Ele sabe aquilo que somos. Então, na verdade, é preciso aprender a rezar. Porque quando a gente vai rezar, a gente revela aquilo que a gente é. A gente consegue revelar a nossa identidade. A gente revela aquilo que a gente já está carregando no interior. Aqui, só o publicano fez um encontro real. Fariseu não, fariseu só desfilou as qualidades dele, olhou para o resto e falou, essa turma não podia estar aqui dentro, porque é tudo pecador. Mas naquele momento ele também pecava quando ele discriminava. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes diante de Deus. Como é que eu vou para rezar? A gente vem para rezar para poder ficar contando para ele as coisas da vida do outro. O que eu tenho com isso? Nada. Eu preciso de olhar para a minha alma e falar, Senhor, me ajuda. Me ajuda no meu caminho. Filó, a pessoa falou comigo assim, Filó, eu não vou confessar, sabe por quê? Porque eu não peco. Eu falei, menino, que extraordinário. Não tem pecado? Eu falei, que bom. Que bom. Os santos confessavam todos os dias. Mas se você já chegou no estágio que nem pecado tem, extraordinário. Está vendo que a gente não tem consciência? E aí a gente chega para rezar, muito mais contando para Deus como é que eu sou uma filha perfeita, maravilhosa. Só viu que eu estou vindo à missa, eu estou rezando o texto. Só viu que eu rezei de madrugada, só viu que eu fiz isso, só viu que até que eu dei uma roupinha para o pobre, só viu até que eu estou dando cesta básica, só viu? Então eu mereço que o Senhor me dê isso. Então, na verdade, a gente precisa de uma outra consciência que Jesus coloca aqui para nós. Que quando Jesus conta essa história, Ele está nos convidando a uma coisa, o quê? É só rezar? Só? Vocês acham que Jesus queria só que a gente subisse aqui para rezar? Só isso? Não? Alguém falou para vocês que existe uma palavra-chave aqui nessa leitura? Percebem alguma coisa? O que Jesus nos convida? A conversão. Gente, a nossa conversão é uma coisa séria. Ela não é uma brincadeira, é uma mudança de atitude em tudo. Inclusive para rezar. Inclusive na consciência de que eu sou criatura, que eu fui feita por Ele. Só isso. Eu sou criatura. Existe um Deus que é Criador. É o meu Pai. Fazer com Deus uma relação de filho e pai, de filha e pai, que eu sou dependente dEle, que eu dependo dEle para tudo. Então me ensina a rezar. Chama o Espírito Santo para rezar em nós. Aprende a falar Abá, Paizinho. Fala, me ajuda, me dá colo. Eu não sei nem rezar, sou igual criança. Eu não sei rezar. Me ajuda a tomar consciência daquilo que sou. Nada. Mas que quero fazer uma caminhada, que eu já descobri algumas coisas, que eu sou filha do Senhor, que eu vim do amor, que eu volto para o amor. Me ajuda a fazer essa caminhada, me ajuda a expor a minha vida diante do Senhor, me ajuda a fazer uma oração de verdade, não com os lábios, mas com o meu coração. Me ajuda a me rasgar, falar, Senhor, a minha situação é essa, o Senhor me ajuda.
Me dá discernimento, me dá sabedoria. Não me deixe discriminar ninguém. Me ajuda a entender aquilo que o Senhor fez, que quando o Senhor veio ao mundo, o Senhor foi a encarnação da misericórdia. Me ajuda a entender, Jesus, o que é essa misericórdia. Porque o fariseu não entendeu o que é gratuidade, não conheceu essa palavra. Ele está na fase que tudo toma lá da cá, eu faço, eu ganho. Ele não entendeu o que é um Deus que transborda. Ele não entendeu que Deus nos dá, não porque a gente merece, mas é porque Ele é bom. Não, mas você recebeu essa graça porque você é muito bom, você merece. Merece nada. Deus dá porque Ele que é bom, nós não. Ele dá porque Ele é amor. Então Ele tem essa gratuidade. Deus despeja a misericórdia em nós. Porque se fosse avaliar bem, a gente não recebia nada. Mas Ele é amor. Então o fariseu não conhece a gratuidade. O publicano entendeu que Deus ali perdoou, concedeu tudo e não fez nenhuma condição. Deus fez, falou que eu te perdoo se... Não. Ele desceu para casa agraciado. A graça de Deus é um dom. Ele deu, porque Ele se colocou na situação daquilo que Ele é. Nada. Senhor, eu preciso de mais. Eu não tenho nada para te dar. Sou pecador, foi isso que ele falou com Deus. Eu não tenho nada para te dar. Mas eu tenho muito que receber do Senhor. Mas eu não tenho nada. Troca zero, porque eu não tenho nada. E é isso que a gente tem que fazer quando vai rezar. Eu tenho o quê? Nada. Falo que eu tenho minhas mãos vazias. Sabe o que eu vim fazer aqui? Te dar minha mão vazia. Tem nada. Mas eu te amo na minha miséria. Me ajuda. Me ensina a rezar. Me ensina a entender que somos irmãos. Me ajuda a cuidar uns dos outros. Quando eu preciso da conversão, é porque eu não tenho que julgar ninguém, Senhor. Eu não tenho que condenar ninguém. Falar, o que fulano está fazendo aqui na igreja? Não estou podendo entrar aqui não. Quem sou eu falar isso? Quem sou eu? Né? Então, colocar diante de Deus a nossa nudez, né? E falar, o Senhor que tocou os impuros, o Senhor que tirou aquele povo que estava à margem, sou eu sentada lá na beirada do caminho, me pega de volta, me coloca no caminho, sou eu que o Senhor fez tudo aquilo, o Senhor não teve medo de tocar num leproso, o Senhor curou tanta gente. Então tem hora que a gente tem que fazer igualzinho aquele paralítico que estava numa cama, que levaram ele diante de Jesus. O que ele falou para Jesus? Lembram? O que o paralítico falou diante de Jesus? Os amigos desceram, abriram o telhado, desceram com ele. Fico imaginando que aventura foi aquilo. O que ele falou para Jesus? O que o paralítico falou? Nada. Nada. Ficou parado diante de Deus. É assim que a gente faz. É a nossa indigência. Ele tinha o quê? Paralítico, acamado ali, não sabia nada. Paradinho esperando o que? A misericórdia, esperando o transbordar de Deus. Não falou nada, não pediu nada, deitado. Os amigos desceram com ele. Jesus deve ter olhado com a cena lá. O que eles vão arrumar aqui, gente? Desceram com ele. Ele não falou nada. E muitas vezes a gente precisa ficar diante de Deus assim mesmo, na nosso silêncio, porque Ele sabe tudo. E aí Jesus olhou para ele e falou, os teus pecados estão perdoados. O pessoal assustou e falou, mas para que eles possam entender que eu posso perdoar o pecado, levanta e anda. Extraordinário, né? Coisa de louco. Levanta e anda, pega sua maca e vai embora, toma rumo. Porque às vezes nós estamos paralisados. Às vezes a nossa vida também tem alguma situação que nós estamos paradinhos, não andamos. Seja por uma dor, seja por um medo, seja por alguma coisa que aconteceu, uma perda. A gente está paradinho. A vida não anda ali. Nada acontece. Por quê? Porque a gente tem que ir para diante de Jesus. Ficar lá paradinho diante dele, porque ele sabe da nossa situação. Fala, faça comigo igual você fez com o paralítico. Faça comigo. Faça com que na minha vida eu consiga andar de novo. Não me deixe bloqueada, Senhor. Isso é oração. Aprender a confiar tudo, a não ter máscaras. Falar, eu sou isso ou nada, meu filho. Deixa eu te contar. Pela sua graça eu consigo estar aqui rezando. Pela sua graça eu consigo levantar e assistir a missa. Pela sua graça eu consigo confessar. Pela sua graça eu consigo rezar um terço. Mas pela sua graça. Porque sem mim, nada. E tudo é graça. Não adianta falar, não, eu dou conta, sou bacana. Bacana coisa nenhuma. Fazemos porque Deus permite, somente. Porque eu pedi. Falei, eu não dou conta, o Senhor me ajuda? Sim. Lembra disso. A nossa vida é o encontro da graça com a liberdade. Você tem a liberdade de pedir, Deus concede. Você tem a liberdade de pedir, Deus concede. Senão você não vai sair do lugar.
Então vamos pedir a Ele, fala, Senhor, me ajuda a rezar, me ensina, faça com que eu tenha um coração de verdade convertido, faça que de verdade, quando for rezar, eu esteja procurando a sua glória, porque aqui o fariseu foi procurar a glória dele, pessoal, né? Olha como eu sou extraordinário, só tenho vantagens, né? Não tenho nada que me desabone, eu sou realmente extraordinário. Me ajuda que de verdade, tudo que eu faça, eu esteja procurando pela sua glória e não para a minha. Me ajuda a não querer que ninguém veja o que eu faço, mas apenas o Senhor. Converte o meu coração, me ajuda de verdade a estar diante do Senhor, a saber que eu não sou digno, mas o Senhor nos permite. Oração é a coisa mais extraordinária que Ele nos deu. Então me ensina, Senhor, me entenda, me faça entender, que eu não quero, quando eu estiver rezando, não quero estar preocupada com o que o outro está fazendo, eu quero pensar na minha vida, na minha alma, é só isso. Eu quero estar diante do Senhor de verdade, como um filho que precisa tudo do Pai, um indigente ali, diante de um rei, e o Senhor vai me concedendo aquilo que o Senhor sabe que eu preciso, as graças espirituais que eu preciso para caminhar, para voltar para o céu. Eu quero voltar para casa, me ajuda, o caminho é estreito, não vou perder tempo, não perca tempo vigiando o outro. Há uns anos atrás, eu fazia adoração lá na Boa Viagem, no sábado à tarde. Não fui mais, porque ficou inviável para mim ficar lá fazendo adoração. Mas esse dia foi o dia que eu desisti. Quando eu saí e fui entrar no carro, chegou uma pessoa perto de mim e falou, doutor Filó, está tudo bem? Eu olhei e falei, tudo. Falei, deve ter sujado a roupa, deve ter feito alguma coisa de errado, né? Até que a roupa rasgou, alguma coisa. Eu fiquei olhando a roupa, falei, tudo bem. Ele falou, mas está tudo bem mesmo? Falei, gente, deve ter alguma coisa errada comigo, né? Falei, tá, tudo bem, por quê? Não, porque você ficou 2 horas, 30 minutos, não sei quantos segundos aqui em adoração. Falei, fiquei isso tudo. Queria ficar mais. Não fiquei, porque eu tenho compromisso, porque o marido vai acordar daqui a pouco, tem que fazer café, que é a luta. Mas, vocês não têm assunto para conversar com ele, não? Porque ficar lá parada 2 horas, me vigiando, 2 horas e meia, me vigiando. Isso é que é perder tempo na vida, né? Preocupada com que problemas eu estava tão grave que eu fiquei lá 2 horas e meia com Jesus. Você não consegue bater um papo com ele, não? Assim, contar um monte de casos, tem assunto, não? Não, tem demais. É muito assunto para contar, né? Para dividir, pedir opinião, quanto demais pedir opinião. Falar que só viu isso, só viu aquilo, porque às vezes ele não presta atenção. Pensa, contar tudo. Vocês acreditam nisso? É assim. Então não perca tempo quando você estiver diante dele. Não perca tempo. O tempo é uma coisa extraordinária que nos é dada. Mas quando estivermos diante dele, o tempo nos cobrará o que fizermos com ele. São Tomás de Aquino. Presta atenção. Naquilo que ele nos dá, na graça que ele nos dá todo dia de poder estar com ele. Fala, me ensina a rezar, como você fez com os apóstolos. Me ensina de verdade a ter uma postura diante do meu Deus. Me ajuda de verdade a saber que quando eu rezo, eu estou diante de um Deus vivo. E que o Senhor não me discrimina porque eu não presto. Que eu sou pecadora. O Senhor ainda não desistiu de mim. Isso para mim é uma das coisas mais extraordinárias. Eu falo isso com ele. Todo dia que eu recebo a Eucaristia, eu falo obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por me amar tanto, porque o Senhor ainda me alimenta todo dia. Isso é maravilhoso. É a força que eu preciso para poder caminhar. Peça a Ele. Fala-me, Jesus, me ensina a rezar. Não quero subir aqui como um fariseu, julgando o outro. Eu quero vir aqui rezar de verdade, com a consciência do publicano, que sabe que não é nada, e que é pecador. Me ajuda a tomar consciência dos meus pecados, revela para mim os meus pecados, revela para mim os meus pecados ocultos, me ajuda de verdade a ter um pavor do pecado, me ajuda a caminhar de verdade para ser santo, porque é assim que o Senhor falou. Me ensina a ser misericordioso, porque o Senhor é misericórdia, e se eu creio no Senhor, eu tenho que fazer a mesma coisa. Me ajuda a acolher o irmão como o Senhor me acolhe, me ajuda a levantar o irmão como o Senhor me levanta, me ajuda a fazer de verdade e lutar pelo reino de Deus. Me ajuda a não ficar preso nessas bobagens, mas de verdade, Jesus, não quero me considerar justo. Imagina, eu não sou digno de absolutamente nada. É isso que ele falou. Aqueles que consideram convencidos que são justos, Senhor, eu não sei nem meu próximo segundo. Me ajuda a não
a ficar envaidecido das minhas bagatelas, como o senhor chama, das minhas bobagens, dos meus pequenos ganhos, né, no sentido de espiritual, e achar que por isso eu sou melhor do que o outro. Me ajuda a entender que somos todos iguais. E naquilo que eu já descobri, me ajuda a ajudar o meu irmão a caminhar. Então hoje nós vamos descer do templo, eu, o fariseu e o publicano, agora nós vamos descer, pedindo a Ele que tenha misericórdia da nossa miséria, que nos ajude a entender que somos sim filhos amados, mas que estamos em construção, estamos em obra. Que Ele nos ajude a compreender que sem Ele, nada. E vamos pedir a Ele: Senhor, ensina-me a rezar, e me dê as graças necessárias para uma conversão profunda, verdadeira, porque de verdade, nós queremos chegar no céu. Nos ajude nesse caminho. Então vamos fechar os nossos olhos, pedir a Nossa Senhora, que é a nossa mãe, que nos ajuda, ela que sempre estava em oração, né? O anjo encontrou ela rezando, ela sempre estava rezando, diante das situações mais difíceis, ela rezava, sabendo que ela era uma criatura, ela sabia aquilo que era, sabia qual era o papel dela, nunca quis nada além disso. Vamos pedir a ela que, como nossa mãe, olhe para nós, nesse momento, com esse olhar doce que ela tem de mãe, esse olhar materno. Os vossos olhos misericordiosos, Senhora, a nós volvei. Olhe para nós nesse momento e interceda por cada um aqui, nesse momento, diante de Jesus, e peça a Ele quais são as graças necessárias que precisamos para a nossa conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Doutora Filó, que palavra profunda o Senhor nos entregou hoje. Quando olhamos para essa parábola, percebemos que Jesus não está interessado em aparências, nem em uma lista de boas obras para impressioná-lo. O que toca o coração de Deus é um coração sincero, humilde e disposto a ser transformado. Talvez você tenha começado esta reflexão acreditando que precisava mostrar a Deus o quanto faz, o quanto luta ou o quanto sofre. Mas hoje, Jesus nos convida a algo muito maior: reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. É quando deixamos de apontar os erros dos outros e começamos a enxergar a nossa própria necessidade da misericórdia divina. Assim, a verdadeira conversão acontece. Nunca se esqueça, Deus não rejeita um coração arrependido. Pelo contrário, Ele acolhe, restaura, fortalece e faz nascer uma vida nova. Não importa quantas vezes você tenha caído, quantas feridas carregue ou quantas lutas enfrente. Se você voltar para Deus com humildade, Ele jamais fechará a porta para você. A misericórdia do Senhor é sempre maior do que os nossos pecados. Que hoje possamos sair deste momento como um publicano, de cabeça erguida pela graça de Deus, mas com o coração humilde, conscientes de que somos filhos amados e de que ainda estamos em constante transformação. Peçamos todos os dias: Senhor, ensina-me a rezar, ensina-me a amar e ensina-me a viver conforme a Tua vontade. Essa oração pode mudar completamente a nossa vida. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa experimentar a misericórdia de Deus. Deixe o seu like para que esta reflexão alcance ainda mais pessoas e escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a rezar com um coração humilde. Será uma alegria rezar por você. E se você ainda não faz parte desta família de fé, inscreva-se no canal e ative o sininho. Que Deus continue abençoando a sua vida, fortalecendo a sua caminhada e conduzindo cada passo rumo ao céu. Fique na paz de Cristo e até a próxima reflexão. Senhor Jesus, hoje eu me coloco diante de Ti com um coração humilde, reconhecendo que preciso da Tua misericórdia. Livra-me do orgulho, da vaidade e do hábito de julgar os meus irmãos. Ensina-me a olhar primeiro para a minha própria vida e a confiar plenamente no Teu amor. Assim como o publicano do Evangelho, eu também te peço: Senhor, tem piedade de mim,
porque sou pecador. Purifica o meu coração, fortalece a minha fé e realiza em mim uma verdadeira conversão. Espírito Santo, ensina-me a rezar com sinceridade, a buscar a vontade de Deus e a viver cada dia com humildade, amor e gratidão. Que eu nunca me esqueça de que tudo o que tenho e tudo o que sou é fruto da tua graça. Nossa Senhora, Mãe querida, intercede por mim e conduz-me sempre para mais perto de Jesus. Obrigado, Senhor, porque nunca desististe de mim. Recebe a minha vida em tuas mãos e guia os meus passos pelo caminho da santidade, até o dia em que eu possa contemplar a tua glória no céu. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.